Bom, nós vamos ter o nosso desafio nesta noite. Eu sei que alguns vieram de longe, alguns estão cansados, e a proposta para essa noite merece a oração de todos, porque ela de fato tem um foco assim menos devocional e vai focalizar mais na questão propriamente teológica. Nós estamos pensando a respeito da questão que envolve avaliar a história para enfrentar os novos desafios. E vamos então iniciar a nossa reflexão pensando um pouco sobre história, focalizando particularmente a questão da história dentro do contexto evangélico brasileiro. Nós vamos fazer algumas observações específicas que parecem ser, na nossa opinião, pertinentes em relação a esse assunto. Nós diríamos que devemos estar reunidos aqui para pensar a respeito do da nossa realidade, e precisamos entender um pouquinho mais adequadamente quem somos. Devemos aprender da história, olhar para o passado e ver o que podemos descobrir, especialmente avaliando os erros do passado que de certa forma prejudicam a igreja até hoje. Parece que a gente tem errado bastante. Eu gosto de dizer que eu acredito muito na igreja, porque os cristãos estão tentando destruí-la há 2000 anos e não conseguiram até hoje, né? Eles já tentaram por meio de heresias, divisões, brigas, confusões, e Deus continua abençoando as pessoas, não por nossa causa, mas apesar de nós. Então, se fôssemos falar sobre os erros do passado aqui, o congresso se estenderia até 2011 seguramente. Que conquistas herdamos, e estamos tentando refletir, né, numa proposta de pensar a teologia dentro da realidade brasileira. O que há de diferente no Brasil e se é que isso faz sentido? Como temos caminhado e para onde iremos? Imagino que essas questões vão normatizar a nossa reflexão nesses dias aqui. Já antecipando um aspecto prático, muitas pessoas vão perguntar: esse material, além de estar disponível nas filmagens, também nós vamos permitir que seja acessado depois pelo site, tanto da própria editora como do seminário. Todo mundo naturalmente reconhece as nossas heranças ligadas à reforma protestante, que certamente é bem conhecido, dispensa a avaliação. Eu gosto de apresentar esse quadro para a gente ter uma ideia mais adequada da nossa realidade histórica. Temos uma tradição reformada que historicamente acaba se dividindo basicamente entre aqueles chamados mais reformados e calvinistas e os mais arminianos, né? É uma discussão do século XVI, mas no Brasil ela está bem viva até hoje. Depois nós tivemos aí a tradição liberal, que estabeleceu uma postura alinhada ao racionalismo e o iluminismo, e estabeleceu uma postura de crítica em relação ao texto bíblico. Como reação a essa tradição liberal surge a tradição fundamentalista, que é o cristianismo de extrema direita. Cansados de tanto racionalismo, os carismáticos resolvem mudar o foco e pensam a fé do ponto de vista da experiência intensa, e então uma nova tradição surge. O mundo contemporâneo, já distante do paradigma iluminista, coloca tudo junto e traz o que a gente chama de tradição evangelical. Basta você aí olhar do lado um para o outro, você vai descobrir o que significa isso, né? Vamos ver quantos presbiterianos ou reformados temos aqui. Levante a mão. Olha lá, temos um bom grupo. Opa! Quantos batistas temos aí? Levante a mão. Alguns batistas são eleitos ou vieram porque quiseram? Nós não sabemos, né? Temos que descobrir, né? Quantos de tradição carismática ou pentecostal? Levante a mão aí. Temos um bom grupo também. Quantos metodistas nós temos aí, ou de linha Holiness semelhante? Alguns. E quantos que não foram apresentados dentro dessas linhas estão aí? Levante a mão também. Temos outros, né? Luteranos, né? Quantos luteranos temos? Alguns também. E alguns outros que são de um outro contexto. Muito bem, e hoje em dia nós temos a realidade do mundo pós-moderno, que está começando a parecer que vai ter uma cara de, como tem sido chamado, de igreja emergente, né? E a gente nem sabe, né, como é que vai ser isso direito. A coisa está em fase de formação. Historicamente, a igreja brasileira começa com a imigração alemã, igreja evangélica protestante, os luteranos alemães e suíços em 1820,
batistas imigrantes americanos em 1870, como o protestantismo de imigração propriamente dito, e o protestantismo missionário e nacional poderia ser basicamente dividido entre as igrejas históricas que merecem menção, especialmente igreja congregacional, os presbiterianos, metodistas e batistas, e posteriormente, já no século XX, os pentecostais clássicos, o movimento de renovação de igrejas tradicionais que trouxe um perfil diferente na década de 60, e os neopentecostais. É muito difícil definir a data exata, preferi marcar o ano de 1977 por causa de ser o ano do surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um perfil que os estudiosos têm preferido de assim classificá-la. Então, dentro desse cenário, a gente precisa tentar avaliar o que nós somos, o que está acontecendo. Temos um período curto para fazermos aqui, mas eu gostaria de fazer algumas observações importantes. Parece que no nosso cenário de igreja, especialmente de reflexão teológica, para onde nós estamos caminhando, um dos primeiros problemas, que é a razão de ser do nosso congresso, inclusive do convite ao Dr. Justo Gonzalez, que nos honra aí com a sua presença, é a questão da história. Em grande parte, a nossa tradição evangélica tem perdido a referência do raciocínio histórico na hora de abordar a fé e até mesmo, de certa forma, a própria teologia. Vamos nos lembrar, que nós temos uma tradição histórica forte, que nos acompanha pelo menos desde Hegel, que influenciou diretamente Marx, e grande parte do pensamento assim chamado historicista, que nos atingiu direto ou indiretamente. Os estudiosos da modernidade acompanham a definição, incluindo a ideia do raciocínio histórico como um dos paradigmas dessa realidade. Essa ideia da história é tão importante que alguns estudiosos chegam a chamar a história de a secularização da escatologia cristã. O conceito de tempo com significado, com linearidade, princípio, meio e fim, que caminha teleologicamente, é um paradigma que inclusive nem existia no mundo pagão, e que veio a realidade ocidental, muito provavelmente via Agostinho, a partir do conceito cristão escatológico, que se traduziu depois na ideia de história. Essa é uma das questões muito interessantes, e um dos paradigmas contemporâneos aí envolve a ideia de Hegel. No entanto, o que acontece? O mundo contemporâneo tem mudado sensivelmente essa direção. Desde a metade do século XX, principalmente, o foco da cultura tem sido muito menos histórico do que era antes. Hoje nós estamos numa chamada transição. É muito difícil, há uma briga muito grande aí entre as pessoas que não aceitam a ideia de pós-modernidade, eu chamo de modernidade líquida. Essa coisa esquisita que está diante de vocês, é isso aí que a gente sente, Basta você conversar com meia dúzia de adolescentes da sua igreja e alguns jovens e assistir 2 clipes da MTV, que você não precisa de definição nenhuma, você vai saber do que a gente está falando. Essa realidade difusa, absolutamente movediça, um pensamento, uma estrutura gelatinosa do ser, ela se apresenta a nós, e certamente ela não é uma perspectiva de avaliação histórica da realidade. Então nós temos um desafio diante de nós, e isso a gente poderia chamar de um enfoque pós-histórico, que é o que parece fazer parte de muitos do cenário contemporâneo. A gente deve dizer que a cultura contemporânea, em função disso, é muito mais existencialista e mística. É a intensidade do momento presente que deve ser aproveitado, e muito mais do que a relação de causa e efeito e de consequência dentro da linearidade do tempo. Por isso há um desprezo e desinteresse pelo histórico, o que é agravado pelo fato de estarmos numa cultura do novo mundo. Todos os americanos sofrem muito, tanto os do norte como os do sul. Por quê? Sendo um continente recente, com apenas 500 anos de existência, formados por imigrantes e por estados que tentaram se ajustar não faz muito tempo, há uma fraca referência histórica, há uma fraca preocupação, por exemplo, com a questão da herança.
diferente do que acontece no ambiente da Eurásia, por exemplo, quando você vai observar, né, a realidade de culturas milenares, onde a herança tem toda a razão de ser. A nossa realidade, né, particularmente no Brasil, eu não sei, talvez até o mundo de fala espanhola seja um pouquinho mais voltado para o passado, mas no Brasil é interessante como nós somos adeptos da novidade. É surpreendente, você viaja para fora daqui e você vê que modelos antigos de celulares estão à disposição de várias pessoas. Aqui não, todo mundo quer o mais novo possível, é o império do descartável, é olhar para frente, é o imediato. A história certamente tem pouca, vamos dizer, referência no contexto imediato das pessoas. Diante disso, nós temos um desafio. Parece que essa radicalização tem levado a uma certa busca, a uma certa falta desse raciocínio histórico. Num passado mais recente, que é algo para se discutir, um dos grandes impactos que pensadores brasileiros na área de teologia tiveram foi da teologia da libertação, que tem as suas raízes numa espécie de elaboração de teologia bíblica junto com o paradigma sociológico marxista, e que nessa relação, vamos dizer, trabalhou muito com o pensamento histórico, perdeu muita força, se desdobrou de outras maneiras, mas é interessante que um outro elemento que no fundo é uma saudade da história, né? Como diria o senhor Renato Russo, tenho saudade de tudo aquilo que eu nunca vi. Então, aqui o teísmo aberto, que é uma das modas contemporâneas que se espalhou pela América do Norte, tem desdobramentos em outros contextos, acaba sendo um interesse nessa questão. E aproveitando, né, só como uma referência constante, que muita gente ouviu falar e tem feito perguntas com constância, desde a teologia do processo, com Charles Hartshorne, William Hasker e Clark Pinnock, que são alguns dos representantes desse tipo de raciocínio que, por um lado, não leva muito em consideração a história da teologia, mas leva em consideração muito o valor da história e especialmente a ideia de Deus encarnado dentro da história. Podemos dizer que no teísmo aberto, que é um tipo de raciocínio que foi nessa direção, há um fascínio no movimento. Esse fascínio é trazido especialmente por essa a questão do fluxo da história, do fluxo do tempo, como uma espécie de categoria absoluta na qual o próprio Deus aparece inserido. O próprio movimento acabou sendo uma tentativa de questionar um pouco do racionalismo teológico, especialmente presente em grande parte da teologia mais conservadora, tenta trabalhar dentro do famoso conflito antigo de calvinismo e arminianismo, procura lidar com o problema do mal e tenta ser um enfoque para o mundo contemporâneo. Talvez o meio propriamente evangélico tenha um problema na hora de observar um movimento novo, talvez com um fervor às vezes apologético, tenta simplesmente perceber os problemas, mas um raciocínio interessante seria a gente tentar observar que tipo de motivação, qual é a falta, qual é o desequilíbrio, qual é o problema que tem, por exemplo, levado e motivado a pessoas a se interessarem por esta ou aquela ideia que tem surgido. Eu acho que uma das coisas interessantes, além daquilo que nós mencionamos aí, é essa questão da discussão, por exemplo, de um Deus que está encarnado, inserido dentro da história, que age no meio do seu povo. Um raciocínio dessa natureza talvez tenha sido uma das sensibilidades que provocou um movimento radicalizado como esse. O teísmo aberto é um enfoque filosófico-teológico sobre a natureza do conhecimento de Deus. Sua suposição é que Deus tem um conhecimento do futuro limitado com respeito às escolhas dos seres livres humanos, dos seres humanos livres, melhor falando, né? É um movimento teológico que surge no meio evangélico norte-americano e tem um perfil mais definido como pós-evangélico. O enfoque aí é reagir contra a influência da filosofia grega na teologia cristã. Ele rejeita um suposto determinismo do teísmo clássico, que, em tese, estaria impedindo o homem de ter verdadeiro livre-arbítrio. A ideia, né, é basear-se num Deus vivo, num Deus encarnado, num Deus que está dentro da história. Os atributos fundamentais de Deus residem no fato que Ele é vivo, pessoal, relacional, bom e amoroso. Deus aparece na Bíblia em contraste com uma construção
muito metafísica, muito distante da realidade, conforme a descrição deles. Isso não é nenhum endosso, e isso supostamente seria de inspiração grega. A discussão acaba sendo uma questão voltada para a discussão sobre a história. Há um caminho nessa discussão de ir na direção de um pensamento próximo de um panteísmo, porque valoriza o fluxo do tempo. Há uma rejeição da metafísica e de um absoluto que acaba transformando a natureza, o fluxo do tempo, no fator absoluto, que seria aí, né, um valor do tempo e da história em si no máximo possível. Eu sei que vocês estão pedindo oração, já já ela vai ser respondida, a gente vai continuar aí, né? Algumas variações são consideradas. Muito bem, depois de observar a importância da história e do valor do elemento histórico como uma coisa que tem sido desconsiderada, parece que boa parte da nossa realidade não pensa, e sem olhar para o passado, sem aprender, sem refletir, sem retomar, é difícil, muito longe, é difícil até pensar em termos de futuro. Talvez seja triste e lamentável, por exemplo, que nós não temos, por exemplo, uma enciclopédia da Igreja Evangélica Brasileira, ou poucas denominações e grupos fazem uma pesquisa de fato para nós termos aí uma referência. Isso parece ser menos importante, porque não mexe com o nosso coração agora, como alguns diriam. Um outro problema que parece ser considerado, que devemos olhar para o passado para pensar no futuro, é o que a gente pode chamar platonismo evangélico ou neoplatonismo, como a gente quiser. Há um dualismo predominante em nossa realidade. Fiquei surpreso que eu estava dando aula numa certa ocasião, e a aula não era no Servo de Cristo, já para todo mundo ficar sabendo, né? E lá alguém que tinha já uma quilometragem evangélica aí bastante longa, quase conheceu o Melquisedeque, o rapaz que estava lá presente. E então, quando nós conversamos ali sobre o assunto, e eu tentei sugerir para ele, não, veja, não é verdade que a alma é superior ao corpo e que o corpo é uma coisa inferior e que o mundo é de qualidade assim abaixo. E ele levou um susto e disse: não, mas não é assim, eu não entendi. Aí eu precisei retomar, eu fiquei surpreso como ele de fato tinha um pensamento bastante afinado com o dualismo platônico, né? Platão certamente teve muita influência sobre Agostinho, sobre o catolicismo medieval, e certamente chegou até nós, talvez até esteja parcialmente nesta sala. O platonismo herdado via esse catolicismo ibérico ainda fundamenta grande parte da nossa cosmovisão evangélica. Por isso, um grande número de evangélicos no país não traz um impacto efetivo naquilo que está afastado do espírito. É surpreendente, nós temos aí 40 milhões de evangélicos, né? Existe, em alguns lugares tem mais igreja evangélica do que crente no país, é uma coisa impressionante. E nós vemos um desdobramento muito limitado, porque a percepção dessa expressão de fé não se traduz em elementos concretos ligados à sociedade. Há pouco impacto na política, nas artes, na literatura, na transformação social de nossa realidade. O que vale é algo visto puramente como espiritual, como algo distante, como o mundo das ideias, como o mundo totalmente separado, que nada tem a ver com aquilo que faz parte do mundo sensível. Eu vou fazer algumas observações num diagrama que originalmente me foi cedido pelo professor Franklin Ferreira, e que nos ajuda talvez a perceber, por exemplo, como é que a gente vê a própria realidade. Em alguns contextos seculares, nós temos uma visão totalitária, por exemplo, sobre a ideia de que o Estado é o paradigma máximo e tudo está subordinado àquilo que o Estado determina: família, escola, arte, igreja, trabalho. Outros têm uma visão individualista a respeito de como a gente lida com a vida. O indivíduo, parece que boa parte dos evangélicos são assim. Por isso que muitos não têm compromisso com a igreja, não têm qualquer relacionamento definido. O indivíduo é o paradigma e então ele, né, controla tudo. A decisão sobre Estado, família, escola, arte, igreja, trabalho são definidas a partir desse indivíduo emancipado, autônomo e que é um verdadeiro satélite de Jesus. Está sempre orbitando por lá e para cá, mas sempre gravitando em torno de si mesmo.
né? A visão supostamente evangélica, que está muito presente, na verdade é uma visão pseudo-cristã, que qualquer coisa que não está ligada com a igreja e com o mundo espiritual, está ligado a Satanás. Eu tenho ficado achando tão interessante como é que os evangélicos tratam essa questão de música secular, música do mundo. E é muito interessante porque alguém me pergunta, você ouve música secular? Aí eu já começo a bagunçar a coisa falando, qual? O hino nacional, por exemplo, é uma música secular. Não, mas não estou falando dessa. Então me explica melhor o que você quer dizer com isso. Às vezes, a música evangélica e a música secular é absolutamente a mesma música. Há algumas músicas evangélicas que até fazem mal à saúde, tão mal feitas que são. É um negócio confuso. Então eu digo, não, há música boa e música que não é boa, há música que diz coisa que faz sentido e música que não. E tem uns até que são tão místicos que até descobriram que para saber se a música é de Satanás, a gente ouve o CD ao contrário. E alguém já perguntou se eu escuto ao contrário, como é que eu sei que a música é do diabo? Eu digo, basta ouvir do lado certo, já é mais ou menos fácil de descobrir, não é tão complicado. Então a ideia é que Estado, família, escola, arte, trabalho, tudo está envolvido com o mal. E somente a igreja é linda, maravilhosa, somos um pequeno povo muito feliz, amém e amém, né? E essa realidade aparece, não tem nada a ver. A perspectiva bíblica, diferentemente desse enfoque platônico, entende que toda a nossa realidade é subordinada a Deus, que o Estado deve ser avaliado a partir de princípios de Deus, família, escola, arte, igreja, trabalho, tudo, né? Não se trata de... É muito interessante quantos cristãos, por exemplo, são endividados, compram, mas não sabem que precisam pagar. Você pensa que o sujeito coleciona baralho, não, é cartão de crédito mesmo, a carteira dele está cheia, né? E a maneira dele lidar com dinheiro, por exemplo, não está ligada a princípios bíblicos. O coração dele é de Jesus, e o resto não faz parte desse processo. Além disso, outro fator significativo merece reflexão na nossa experiência histórica de igreja evangélica brasileira contemporânea. Um dos elementos que acho que teve um impacto forte na nossa história recentemente, e que na minha opinião causou um desequilíbrio dentro da realidade brasileira, é o que a gente chama de escatologismo, o desequilíbrio da tensão bíblica. O que a gente deve dizer sobre isso? A escatologia, com suas derivações, o milênio, assim por diante, a escatologia bíblica não tem o enfoque que as nossas teologias sistemáticas apresentam. A escatologia bíblica apresenta uma saudável tensão, que aliás eu espero que a gente comece a reconhecer esse tipo de paradigma no pensamento bíblico, e essa tensão entre aquilo que já está presente na escatologia e aquilo que é um paradigma do irromper do escatom futuro, da manifestação plena do reino de Deus. Essa tensão é equilibrada, e toda vez que a gente desequilibra um ou outro, a igreja perde. E a realidade brasileira, em grande parte, nos últimos anos foi profundamente atingida por uma espécie de ideia de que o fim do mundo está chegando. Eu me lembro de uma pessoa com quem eu conversei, ele disse, olha, eu não vou nem mais evangelizar, porque o anticristo já está às portas, já está aí, não há mais o que fazer. Eu soube até mesmo de uma pessoa ligada a uma missão estrangeira, cuja definição da missão, ora, pessoal, vocês nem precisam mais tomar essa ou aquela atitude, porque nós sabemos que pelos nossos cálculos a tribulação vai começar em tantos anos. E para aquela pessoa que ouviu, a tribulação começou imediatamente. Ele já descobriu, né? Não sabia se ia ser 7 anos, 3 anos e meio, 1 milênio ou qualquer coisa do tipo, foi muito difícil. Então, esse paradigma é importante. Aqui nós temos um quadro aí do que seria, vamos dizer, a posição escatológica mais popular na realidade brasileira. Independentemente da posição, a maneira como ela foi apresentada em certos círculos significou uma ênfase exagerada na escatologia futura e uma espécie de desprezo da escatologia realizada. Por isso, é interessante que, especialmente assim, até os anos 80, quem mudou essa realidade foram os neopentecostais. Porque os neopentecostais desistiram disso e começaram a dizer, olha, nós queremos o céu aqui embaixo já.
Nós queremos desfrutar do reino aqui e agora, nada de ficar esperando. Então eles abriram uma corrente diferente e partiram para uma outra direção. Mas especialmente até o final dos anos 80, a ênfase na chamada vinda de Cristo e acontecimentos ligados a diversos fatos que supostamente marcariam o fim de nossa era foram muito intensas e tornaram a igreja bastante distanciada da realidade do cotidiano. A visão escatológica, então, foi muito forte até a década de 80. A ênfase era na expectativa da vinda de Cristo. Não se enfatiza muito nessa perspectiva a escatologia realizada, que vê a igreja como agente de transformação da realidade. Nem adianta fazer nada, é o fim mesmo. O desequilíbrio ajudou a criar uma cultura de gueto no contexto evangélico, porque nós não temos muito o que fazer, somos de uma outra, já somos do mundo espiritual, né? E além do mais, o relógio já marca 46 do segundo tempo, estamos nos acréscimos, faltam, né? Logo o juiz vai apitar e nós vamos comemorar com a galera na arquibancada lá de cima. E diante dessa realidade, então nós tivemos uma dificuldade objetiva para ser encarada. A teologia dependente da filosofia, a perda do foco bíblico. Uma das coisas complicadas da nossa tradição histórica é que estamos muito acostumados a pensar com o que a gente pode chamar de teologia ou confessional ou teologia absolutamente de uma escola sistemática. É surpreendente, mas há poucos comentários bíblicos de boa qualidade em português. Poucos traduzidos e muito menos elaborados aqui. Um dia desse, alguém da minha própria denominação me ligou e disse: olha, nós queremos fazer um congresso em tal lugar de Bíblia, só temos um problema, estamos procurando biblistas, nós não encontramos, não há. O que aconteceu? Foram arrebatados? Será que foi a tribulação? O que houve? Há uma fragilização significativa e nós queremos, com a nossa palavra hoje, enfatizar a importância da abordagem do texto a partir da sua própria riqueza. A teologia bíblica parte da Escritura e procura prescindir da filosofia de modelos sistemáticos. Eu fico tão assustado que eu conheço pessoas que ele nem consegue perceber que existe alguma diferença, por exemplo, entre determinados paradigmas da sua teologia ou denominação e do texto bíblico. Não, olha, foi exatamente isso que o Tiago escreveu quando ele estava na nossa denominação. Foi essa exatamente a sua ideia, né? E a pessoa às vezes demora para entender o que você está querendo dizer, não entende, né, que essa teologia é uma elaboração tardia, derivada de uma sistematização que reflete uma certa época e que, portanto, o enfoque da teologia bíblica é tentar organizar os dados bíblicos a partir da lógica interna do pensamento. A abordagem é essencialmente descritiva, mas também pode ser normativa quando pergunta o valor do texto para o intérprete de hoje. Eu acho que já mencionamos, né? Vimos aí como na própria escatologia uma distinção significativa entre a ideia que uma teologia bíblica apresenta e o próprio texto. É preciso libertar-se de um enfoque puramente confessional e sistemático. Vamos ver se até o final do congresso a gente faz uma noite de descarrego nessa área, para ver se aqueles mais assim abençoados recebem a libertação, né? É preciso fazer exegese e ouvir o texto. É impressionante como a gente, às vezes eu fico até pensando, escuta, mas você prega, eu prego tal, e você usa que versão, que texto? Uso qualquer uma, né? Afinal de contas, o que a pessoa vai pregar, tanto independe do texto que está lendo. É preciso trazer a riqueza do texto para interagir com a cultura contemporânea. Pensando agora de maneira um pouco prática, acho que nós precisamos entender o seguinte: o pensamento, quando foi moldada a nossa teologia confessional, foi um pensamento ligado a uma estrutura de entender a realidade que nem existe mais hoje, no século XVI, século XVII. Portanto, quando você lê o texto bíblico, cheio de poesia, cheio de narrativas, cheio de elementos psicológicos, cheio de elementos ligados até mesmo ao enfoque existencial da vida, a riqueza, o poder, o impacto disso é muito maior do que uma mera sistematização abstrata de ideias selecionadas a partir de um paradigma confessional pré-estabelecido. Então, a necessidade do impacto da palavra é absolutamente importante e significativa.
Essa maneira de pensar tem trazido para nós um desequilíbrio que precisa ser percebido e avaliado. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo dos livros da editora Agnos. Ele olha lá, né, um livro bastante grandão do Walter Eichrodt, ele já começa a pedir oração, né? Vai fazer o curso de Teologia no Servo de Cristo com o professor Kirchner, grego 2, aí ele vai ver grego 2, português 0, o placar final, né? Aí ele fica assustado. E o que acontece, né? A própria visão que se tem sobre o assunto pressupõe uma abstração intelectual distante da realidade, uma teologia desequilibrada. Uma teologia equilibrada que enxerga a realidade precisa entender que ela tem o seu aspecto doutrinário, pensa sobre Deus de maneira sistemática, isso é pertinente, mas isso não é o pensamento teológico completo. Essa chamada ênfase catafática se contrapõe ao que a gente chama de teologia apofática, que preserva o mistério, quando nós entendemos o que o texto diz e vemos que ele está além da nossa compreensão. E também uma teologia pietista, devocional, onde há espaço para o coração que ama Deus e se relaciona com Ele, interpreta Deus através da experiência, enfatiza a vida diária com o Senhor. O equilíbrio é necessário, há polarizações totalmente dispensáveis no nosso sistema, talvez por um distanciamento da Escritura e uma falta de visão equilibrada do pensamento teológico. Uma teologia descontextualizada, o desafio brasileiro. Nós temos uma história, né, que estabelece para nós a nossa questão, de onde é que vem a nossa reflexão. Nós sabemos que por razões históricas absolutamente compreensíveis, grande parte da nossa construção teológica veio de influência europeia e de influência norte-americana. Mas como é que a gente deve enxergar essa realidade? Brasil, uma das coisas mais diferentes que existe nesse mundo, tem de tudo, né? Basta olhar para a nossa realidade. Nós estávamos no seminário esses dias e veio um chinês da China que mora na Alemanha, ele ficou bobo com o seminário, ele falou, nunca vi isso, um seminário de chinês com um monte de brasileiro, com um monte de gente, todo mundo junto aqui, que coisa maravilhosa. O homem ficou impressionado. Aí eu falei para ele, Brasil, né? Foi um negócio muito interessante. Então, diante dessa realidade diversificada, nós certamente devemos entender que a ideia não é fazer uma teologia a partir de um enfoque étnico, como se isso fosse o paradigma principal de construção do pensamento, mas é de entender que a teologia se faz com o texto bíblico, a teologia se faz com a metodologia teológica, mas ela se faz dentro de um contexto, e esse contexto tem uma pertinência particular e, no nosso caso, bastante diferenciada. Então, eu diria o seguinte, algumas coisas que são sagradas dentro da realidade brasileira e que eu quero só mencionar para apimentar a nossa discussão nem iniciada, para que a gente reflita sobre certas coisas que, por exemplo, deveriam fazer parte de uma discussão teológica, mas não fazem nas teologias estrangeiras como fariam no Brasil. Por exemplo, nenhuma realidade é semelhante ao Brasil em termos de diversidade e tolerância. É impressionante como aqui, por razões que até hoje nem eu não entendi, tudo que é diferente dá um jeito de se aproximar, né? Eu estava na classe esses dias numa aula e tinha falando da relação entre pessoas de origem diferente, e aí de repente surge na mesma classe um aluno árabe e um judeu, e os dois eram os mais amigos dentro da classe. Eu falei, só podia ser aqui mesmo, né? A coisa é diferente. Aqui, essa realidade de diversidade e tolerância é marca registrada. O brasileiro, ao contrário do que acontece em grande parte da América do Norte e do universo europeu, tem fé em tudo, até mais do que precisa, né? Aqui o problema não é que a pessoa não crê, ele crê, você tem que tirar metade da fé que ele trouxe e ver se deixa pendurado lá fora. Respeito ao sagrado, é interessante porque nós temos, por exemplo, comentários, livros que tentam, eu já vi comentários com páginas enormes, assim, bíblias, tentando explicar que realmente era a Virgem Maria, mas aqui é o contrário, você tem que diminuir um pouco, não é esse o problema. Essa referência é significativa. A preponderância do pessoal, né? Aquelas pessoas que não entendem essa realidade vão descobrir depois de um certo tempo que conceitos abstratos valem pouco dentro da nossa realidade. Ninguém escolhe uma igreja por causa de um paradigma de uma confissão de fé. Ele escolhe a igreja porque o pessoal lá é legal pra caramba.
porque o pastor é massa e a galera é da hora. São as grandes expressões teológicas que mostram os paradigmas que coordenam, né, a escolha do indivíduo ali estabelecido. A gente pode achar isso interessante e engraçado, mas dá uma olhada no seu Novo Testamento. Paulo mostra o seu lado brasileiro em Romanos 16, ele faz questão de dizer um monte de nome lá, ó, manda lembrança para o fulano, dá um abraço não sei quem, ó, lembra do fulano. Que você pega um comentário alemão, né, americano, ele pega essa parte e coloca 3 linhas aqui, isso aqui é o desfecho. Se fosse um comentário nacional, ele queria saber quem é o Nereu, onde é que ele mora, se dá para comer um bolo com ele. Quer dizer, o valor do indivíduo, da pessoa, das relações é muito maior no Novo Testamento do que nas tradições que recebemos e consequentemente na cultura brasileira. Eu achei interessante, por exemplo, como em São Paulo, onde as pessoas são mais arredias e distantes do que em outras realidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, a igreja cresceu tanto exatamente por causa disso, que o carioca, sendo gente boa, se o sujeito convida ele para ir na igreja, ele vai. E ele vai mesmo que ele não aceite, não pense, para não perder a amizade, né, para ficar de boa com a pessoa. Essa é a realidade. As pessoas discutem reflexões teológicas fundamentadas em lógicas simplistas. A realidade nacional não é nem dialética, ela é polialética. O sujeito convive com 10 ideias diferentes da cabeça dele e nem tem consciência e problema com isso. Só depois que ele vai para o seminário que ele começa a ter dor de cabeça e precisa tomar remédio. A realidade brasileira é a marca da esperança. Pouca gente é tão otimista como a realidade desse país. Com tudo quanto é problema, o pessoal sabe que as coisas vão dar certo no final. No fim a gente dá um jeito, a gente consegue, né? Dimensão estética, as pessoas campeões mundiais de cirurgia plástica, todo mundo quer ficar bonito, há exceções, é claro, a gente sabe disso, né? Mas essa referência é particular. Dramas sociais num dos países de renda mais injustamente distribuído no mundo, um drama que atinge, que a igreja nunca conseguiu lidar com isso direito. Algumas músicas aí dos vencedores estavam, quem sabe a gente tem uma nova república aí abençoada. O enfoque existencialista da vida, a intensidade da experiência, os pentecostais descobriram isso há um bom tempo, e um povo que faz festa para tudo. Dá para cantar os salmos tranquilamente, dá para fazer muita festa, porque o elemento comemorativo. Essas referências são paradigmas culturais que, quando você trabalha com teologias feitas no eixo do Atlântico Norte, elas não passam geralmente de notas de rodapé e de coisas teologicamente menos relevantes e importantes, mas são importantes dentro de um outro contexto. Por que isso é tão importante? Porque enquanto missão, a igreja brasileira no mundo hoje começa a ter um valor diferente. O Dr. Philip Jenkins afirma no seu livro Próximo Cristianismo, The Next Christendom, que grande parte daquilo que nós vemos na Ásia, América Latina e África é o cristianismo do futuro, e dá um destaque ao Brasil. Força missionária hoje que atinge o mundo é cada vez mais uma força missionária que não vem mais de Europa e Estados Unidos. O Brasil é força missionária crescente junto com China e Coreia do Sul. Qual é a diferença do Brasil? É que o brasileiro não tem cara. O brasileiro tem todas as caras possíveis. Qualquer foto cabe no nosso passaporte. Qualquer uma está valendo. Não existe ninguém que não tenha a cara de brasileiro nesse mundo. Diante disso, diante dessa diversidade, desse pano de fundo dos mais variados, o Brasil tem um potencial de interação missionária como poucos países no mundo para agir. O Brasil é o país da paz, pelo menos alguns acreditam, a gente que mora aqui a gente desconfia disso, né? E é o país do futebol. Isso traz um impacto muito importante, um vínculo histórico com diversas matrizes de imigrantes que vieram para cá. Hoje o que tem de árabes e ex-muçulmanos dentro da realidade brasileira, que tem de 7 a 10 descendentes, milhões de descendentes, é um negócio interessante. Agora mesmo nós temos no seminário uma pessoa de origem que está estudando e o seu objetivo é ir para a África do Norte para anunciar o Evangelho. O Brasil é bem visto até entre os países muçulmanos, tem um apelo turístico forte, especialmente até em função do místico. É parte das economias do BRIC, que tem muito futuro de acordo com a previsão oficial, e até nos biocombustíveis, além do petróleo. Esta é a sugestão
para 2050, em que o Brasil, de acordo com a Goldman Sachs, venha a ser quarta ou quinta economia do mundo. Por que isso é tão importante? Para entendermos a realidade de como nós caminharmos com a igreja, o impacto que uma igreja evangélica madura produzir nessa nação, isso vai refletir seguramente num trabalho missionário de impacto lá fora. Próxima realidade importante, já caminhando para o final: igreja e poder. Liderança hoje. Um dos grandes problemas que nos atinge talvez tenha uma história bem comprida e tem a ver com aquilo que aconteceu no ambiente romano. Nós temos aí, né, uma comparação daquilo que era governo romano, com imperador, conselheiro e governador, e depois vemos que a igreja romana seguiu um paradigma semelhante. Boa parte das igrejas brasileiras não parece ter uma visão bíblica de governo de igreja e da ideia de autoridade e de papel pastoral. É impressionante. Nós temos hoje algo que nos assusta com o fenômeno dos apóstolos. Apóstolo no sentido, se fosse um sentido razoável, mas parece que grande parte não é. A pessoa de fato se entende como uma autoridade acima dos outros. A única dúvida que surge é saber se a esposa do apóstolo deve chamar apostila ou se deve ter um nome diferente. Que tipo de enfoque isso deve receber? Esses dias um amigo meu recebeu um e-mail de alguém que assinou dizendo: eu sou o arcanjo fulano de tal. E ele achou que era brincadeira e respondeu brincando. E o sujeito respondeu bravo, dizendo: eu sou o arcanjo mesmo. Aí ele ficou quieto, porque numa situação dessa não compensa brigar. Vai que o homem bate as asas, vem para cima dele, aí a coisa fica difícil. Há um certo coronelismo evangélico em algumas áreas do país onde uma espécie de estrutura quase que feudal ainda permanece. Você vê pessoas que têm um domínio completo sobre indivíduos. Alguém me contou numa certa ocasião de uma pessoa que chegou a vender uma igreja. Ele passou para outra pessoa e diz: olha, a igreja tem tantas pessoas, tem uma entrada tal, passou o ponto, como se diz no contexto aí fora. Há uma necessidade muito grande do ensino bíblico e uma urgente necessidade de comunidades que se tornem referência prática nesse tipo de liderança sadia, porque a teologia, o conhecimento, a experiência precisa certamente ser aí abençoada de uma maneira a ter uma comunidade que seja saudável e não uma reprodução de um paradigma sociológico certamente problemático. Isso é tão importante que a gente precisa, só como uma palhinha, não é o nosso objetivo aqui, para vocês observarem o que tem acontecido no mundo contemporâneo na área, vamos dizer, corporativa. Como isso é sério. As pessoas do contexto atual, elas não terão mais condição de interagir com o ambiente coronelista dos tempos de outrora. A era industrial dá espaço para a era da informação. Antigamente, estabilidade era tudo. Hoje, mudança é importante. Interessante que há líderes que chegam no lugar e dizem: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Eu estou definido, fechado. Hoje, a ideia de mudança, que envolve novos conhecimentos, a pessoa ter mais experiência, ela é paradigmática. O velho estilo de liderança envolve controle, o novo é capacitação. Interessante como isso se aproxima de ideais bíblicos. Competição é o que vale antes, hoje é colaboração. Ficamos contentes aí como é que Servo de Cristo e Agnus entram nessa parceria. Coisas é o que vale, pessoas e relacionamentos. Interessante que gente e igreja às vezes é tratado como objeto, e no mundo lá fora as empresas estão dizendo: olha, o sujeito tem que fazer parte do time, ele tem que vestir a camisa, ele tem que amar a empresa, ele tem que se sentir parte de uma grande família. Uniformidade. Todo mundo pensa igual, todo mundo segue o pastor. O pastor é o santo varão, o homem de Deus, que a gente pergunta, ele diz a resposta e todos dizem amém. Enquanto que o paradigma hoje é diversidade, né? A gente tem distinção de ideias e convive nesse paradigma. Se você não se adaptar, a coisa pode se tornar problemática. Uma liderança que não se ajusta à nova realidade certamente poderá sofrer bastante no futuro, e é importante ter um jogo de cintura, senão você vai ficar em situação difícil. Finalmente,
O denominacionalismo evangélico, impacto negativo das divisões. Vamos lembrar aí, né? Já mostramos um gráfico aqui, a gente, de novo, só para lembrar um slide aí em inglês, das diversas tradições que surgem no século XVI e que tem desdobramento na nossa realidade. E o que acontece? Nós precisamos entender o que isso causa dentro da realidade contemporânea. Não estamos no século XVI. Qual é o perfil que a Idade Média nos dá na entrada da modernidade? Nós temos um poder único, um poder opressor, uma espécie de centralização de tudo que acaba impedindo o posicionamento do indivíduo, a liberdade de consciência. Nessa hora, aqueles que entendem que essa realidade não corresponde à avaliação dos fatos, questionam, e isso é visto de uma maneira. Hoje o cenário mudou completamente, nós temos exatamente o oposto, temos uma fragmentação, uma sociedade multifacetada, onde a pulverização das ideias chegou ao ponto que o próprio indivíduo tem várias ideias na cabeça dele, nem ele não está devidamente integrado, nem ele sabe direito do que ele acredita, né? Ele é aí a metamorfose ambulante do Raul Seixas a cada dia. Diante dessa realidade, o mundo é completamente distinto. Portanto, o impacto que isso traz para a sociedade lá fora é muito diferente. Nós temos o desafio do mundo secular hoje. O mundo secular olha para nós e vai dizer: olha, esse pessoal não merece confiança. Eles têm outros interesses. Não é possível que esse monte de gente creia em Deus, creia na mesma Bíblia, creia em Jesus e nem olhe para a cara do outro. E cada um se afaste do outro, e cada um certamente busque os seus próprios interesses. Isso não convence. Pastor Márcio, que trabalha no Japão, está conosco aqui nessa noite. Tivemos uma experiência muito interessante, conversando com irmãos lá. Diz: olha, o japonês do Japão, ele é secular de cabeça, mas ele aceita ser budista, shintoísta e casar em igreja cristã ao mesmo tempo. Para ele está tudo bem, falou em Deus e não falou, ele está junto. Aí chega um grupo de pessoas do Ocidente, funda a igreja aqui, começa a fazer um negócio, e eles são 0,5% da população. Os cristãos no total dá 1%. Eles têm mais de 300 grupos diferentes que nem se entendem entre si. Como é que o japonês secular vai levar a sério esse pessoal? Quem é que vai dar atenção para esse grupo de pessoas que falam de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo, e não fala nem com um, nem com o outro? O desafio dessa realidade pluralista é muito complicado. Hoje nós não estamos numa espécie de unidade que sufoca o indivíduo. Nós temos um outro paradigma e a percepção é outra. Há uma necessidade de interação e da unidade no corpo de Cristo com urgência. Interessante aqui ressaltar o que Jesus diz na oração sacerdotal em João 17, 20 a 23, a ênfase do texto é que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Parece que isso produz um impacto maior sobre as pessoas que não conhecem a Deus do que qualquer outra coisa. Unidade não significa uniformidade, mas eu diria que a distância que as igrejas cristãs evangélicas têm, a falta de projetos conjuntos, a falta de um interrelacionamento, até de um planejamento conjunto para ações efetivas para o benefício da sociedade, certamente enfraquece o nosso testemunho. Diante dessas observações, nós esperamos que esse início de congresso, esse início de reflexão, nos ajude a olhar mais para a história, observarmos aquilo que aconteceu e pensarmos um pouco sobre a nossa realidade e tentarmos sair daqui com ideias, com propostas, com ânimos, com determinações para o benefício da nossa comunidade, da nossa igreja e da fé cristã na realidade brasileira, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Eu queria, então, para encerrarmos,
Queria convidar o Mauro para fazer uma oração final. Então, nos despedir aqui para estarmos amanhã cedo de volta. Eu esqueci de apresentar, por favor. Eu esqueci de apresentar o Mauro, meu marido, o senhor Mauro Terrengue. Ele é o presidente da Imprensa da Fé, uma gráfica que produz, então, Bíblias, livros cristãos. 90% dos livros cristãos são impressos, do nosso país, são impressos, então, na Imprensa da Fé. E antes da oração, então, eu só queria deixar aqui uns avisos. Amanhã às 7 da manhã, das 7 da manhã às 7h30, nós temos um momento de oração. Quem quiser participar, aqui perto das piscinas, o pessoal do Desperta Débora estão ali, acho que uma ou duas pessoas, e então estarão ali. E se você quiser então participar aí do momento de oração, então você está convidado. Também amanhã será colocado ali atrás um cartaz com placas de que para quem precisa de carona e quem gostaria de oferecer carona. Então, amanhã vai estar ali atrás. Então, se você puder oferecer carona a alguém, então, por favor, é só se dirigir ali e dar o seu nome. E da mesma forma, quem precisar de carona. Deixa eu ver se... sim, mais uma coisa. O nosso coffee break será servido das 11 às 11h30. E então, nós teremos também o lançamento do Breve Dicionário de Teologia, de Rusto Gonzalez. Amanhã nós vamos dar mais detalhes sobre esse lançamento. Ele vai estar lá dando autógrafo. Mas amanhã a gente conta o resto. Então, o Mauro vai fazer uma oração, então, encerrando esse tempo. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Já cumprimentei muito de vocês, mas se o Saião ficasse a noite inteira falando, eu ficaria a noite inteira ouvindo, né? Eu tenho aprendido muito com o Saião por muitos anos. Ele foi nosso pastor e continua sendo aquele amigo de todas as horas, né? E é um sonho a realização desse congresso para nós, realizado. Vocês não imaginam a satisfação e que palavra mais eu poderia usar, e a alegria do nosso coração, de nós termos junto isso com o servo de Cristo, aprofundar teologia. Vocês é que farão os novos discípulos, fundamentado no conhecimento profundo, na verdade bíblica. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez eu me curvo, Deus, na Tua presença, agradecendo esse tempo que nós vamos ter aqui junto, de aperfeiçoamento, ó Pai querido, de conhecimento. Ajuda que nossas mentes estejam abertas, nós estejamos atentos a cada palavra dita, ó Deus, a cada pensamento, a cada palavra ministrada, Deus, nesse tempo que nós estamos de congresso, que nós saímos daqui prontos, ó Deus, a ensinar outros, a passar adiante, ó Deus, o conhecimento. Ajuda, Deus, a cada um dos palestrantes, que seja enriquecido por Ti, ó Deus, e que a ministração seja maravilhosa e que cada um saia, ó Deus, cheio de conhecimento daqui. Nós agradecemos por essa noite. Dá-nos uma noite agora na Tua presença de descanso, no nome de Jesus Cristo.